Prezados e prezadas, é com grande honra que venho apresentar o meu projeto integrado de engenharia. O tão sonhado trabalho de conclusão de curso, né? No caso, o projeto que eu venho apresentar é referente à automação, mas não só automação, evolução. Por quê? A gente sabe que todo esse conceito de automação, ele aconteceu não há muito tempo atrás, só que isso tem muito foco na indústria, né? A gente vê a automação industrial crescendo desde então, né? E em momento algum isso aí era muito direcionado ao setor comercial e residencial, que nem começou há tempos atrás acontecer de forma muito descentralizada, começou o setor comercial e residencial receber a atenção da automação, né? E a automação é uma coisa que surgiu muito pouco recentemente, né? E até mesmo os cursos eles não davam muito ênfase à automação, né? Pessoas que se formam com automação é uma graduação um pouco recente, né? Então isso é um assunto que a gente pretende falar, a gente vai ouvir falar muito, né, nesses dias atuais, né? Então, mas a ideia de automação, quando a gente fala, traz isso para o âmbito da residência, que é o caso que eu quero tomar foco, colocar em questão, a gente percebe que a automação ela tem acontecido, mas ela não tem evoluído. Por quê? A automação ela tem sido tratada, não vou dizer de forma amadora, que isso pode parecer agressivo, mas talvez sem o devido conhecimento de causa. Porque muita gente que trabalha na residência, com instalação residencial, já vem banalizando. Isso daí é um problema antigo já. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente vai numa indústria e participa até de planos assim, de carreira, que observa-se o setor da elétrica, antes mesmo da automação, quando a gente fala de eletricidade, a gente entra numa indústria, a gente tem documentação, a gente tem toda uma série de começo, meio e fim para se executar um projeto, né? Com todo o devido conhecimento de causa, pessoas devidamente preparadas, e quando a gente vê na residência isso não acontece. A gente vê que tem muitas residências aí que o próprio profissional que fez a instalação de uma casa que estava sendo construída na civil, em preparação civil, muito profissional que estava ali não era oficialmente um eletricista, né? Ele não tinha o devido conhecimento técnico para fazer aquela instalação, e isso acontece muito, né? Então a ideia de você trazer automação para uma residência, ela acaba acontecendo em cima disso também, atropelando um pouco disso também. A gente vê que a automação ela acontece de forma descentralizada. Eu digo descentralizada porque são equipamentos que vão surgindo na mão de instaladores, né? E esses instaladores eles configuram uma cortina automática, um acendimento de lâmpada automático, enfim. O que a gente pretende aqui não é automatizar, é evoluir. A automação ela vai acontecer de praxe, né? Então, o que acontece? Qual que seria a proposta disso tudo? A proposta é o que todo o projeto em questão já deixou claro, né? Mas o resumo disso aqui é a gente fazer uma residência evoluir com base não só na automação da residência, mas na padronização, modularização, a documentação de tudo que a gente tem hoje numa residência em termos de instalação elétrica, né? Então, a ideia principal, o que seria? Seria a gente ter uma instalação elétrica nos mesmos moldes que a gente tem hoje em dia. Obviamente, algumas coisas nos bastidores iriam mudar, né? Porque daí a gente passa a ter um controle centralizado. A exemplo de controladores, microcontroladores que a gente utiliza na indústria, inclusive, né?
e a ideia seria que a gente teria alguma coisa centralizada nesse sentido, né? Então, tecnicamente falando, nós teríamos todos os pontos de uma residência de luz, né, que seriam os acionamentos, interruptores, seriam lâmpadas, né? Em princípio, nós teríamos tudo isso direcionado numa central, né? Então isso faz com que mude aquele conceito de preparação da instalação em fase civil, né? Só que, aproveitando a carona do que já acontece, isso não reflete em custo significativo, né? A gente só precisa mudar o conceito de como a coisa é feita hoje em dia. Então, digamos, para um novo condomínio agora, ele estaria se preparando na civil para seguir esse conceito de evolução, né? Então, a civil ia fazer essa preparação para que os encaminhamentos não fossem mais feitos da forma convencional, e sim esses encaminhamentos de eletrodutos, de fios, eles seguissem esse novo molde, e de forma que iriam todos para uma central, né? E a partir desse momento é que a coisa começa a acontecer, porque a gente começa a ter uma centralização desse controle, né? De uma forma técnica parecida com o que acontecia na indústria, né? E essa centralização, ela faz com que a gente consiga controlar todos esses pontos, não só da forma como acontece até hoje, que é a forma convencional. Exemplo, a gente acende uma lâmpada acionando um interruptor. Hoje eu poderia fazer isso através de um smartphone ou até mesmo pela internet. Então a proposta teremos uma instalação elétrica da forma como sempre aconteceu, como vem sendo praticado, né? Mas teremos essa instalação elétrica evoluída, a exemplo dos televisores. Hoje em dia a gente não compra um televisor sem controle remoto. A proposta é essa: nós compraríamos uma casa com um controle remoto. Então, quer dizer, ela evoluir a esse ponto, entendeu? Só que essa evolução, além de trazer essa comodidade da automação, né, inserir a automação nesse cenário, né, que também pode ser expansível, né? Você tem um controlador na sua casa, ele é simples e ele pode ser expandido a um ponto de que você pode controlar diversos equipamentos ou diversos sistemas que queiram ser agregados. Mas a proposta inicial não é isso. A proposta inicial é aquela residência com a instalação praticamente parecida com a convencional, e onde você poderia controlar os pontos de luz. Então, a proposta é justamente isso daqui: é a gente ter uma instalação onde a gente consegue controlar ela remotamente. Então, esse é o princípio de tudo. Muita gente pode dizer, poxa, mas a automação já existe nesse sentido. Sim, existe, mas ainda de forma descentralizadas, com diversos tipos de equipamentos, módulos, cada um com a sua função, e tudo isso, para centralizar tudo isso numa central controlada por uma interface, isso tem um alto custo. Hoje em dia, quando a gente fala de automação residencial, a gente pensa em coisa de alto padrão, coisa de alto custo. Uma residência com automação é uma residência de alto padrão. E a ideia não é essa. A ideia é que consigamos, no futuro próximo, apresentar este modelo para uma construtora, por exemplo, e ela venha fazer os seus apartamentos ou suas casas num condomínio com todo o encaminhamento seguindo esse molde, esse novo molde, que tem, obviamente, um projeto de civil por trás disso, um projeto de instalação, e que todas aquelas residências de alto, médio ou baixo padrão que seja, elas tenham toda a preparação para que elas tenham um controle centralizado. A questão de ter esse controle centralizado é justamente você poder trabalhar com isso através de um controlador também e através de uma interface, seja ela via internet ou não, ou local, né? Então você passa a ter uma casa
inteligente. Tá? E o interessante disso é justamente o que eu falei, não é só ficarmos na questão da automação em si, mas a questão de começar a ter um controle melhor. Chega de abrir um ponto de luz, uma caixa com ponto de luz, tem um monte de fio e a gente não sabe nem que fio que são aqueles, né? Porque eles não têm identificação, não tem padronização, não tem um projeto elétrico, a gente não tem identificação de nada daquilo. Então a ideia é tirar essa banalização, né? A eletricidade, ela impacta diretamente não só na questão funcional, mas tem a questão de consumo de energia, tem a questão também de riscos de incêndio, entendeu? De segurança. Então tem uma série de fatores aí e que a gente vê isso sendo tratado e cuidado na indústria e até mesmo no comércio isso está tendo uma atenção melhor hoje em dia, né? Mas a residência ainda não, a gente não vê essa atenção como deveria, né? Então a questão a gente quer evoluir uma residência, eletricamente falando, né? Então, por isso que o foco, a automação, obviamente, ele dá todo esse conceito, ele modela tudo isso, todo esse entendimento, ele cresceu muito diante do curso. O curso, desde o começo, ele agregou uma série de fatores e de informações para que eu modelasse melhor essa ideia e esse entendimento, né? Hoje, o entendimento é bastante nítido de que realmente é necessário a evolução, né, da residência, da instalação elétrica residencial, né? E de quebra, a automação ela faz parte de todo esse contexto, né? Então, em princípio, aqui a gente pode ver até um exemplo, né, de uma instalação, né? E essa instalação ela conta com alguns pontos de luz e alguns pontos de acionamento, né, interruptores e lâmpadas, né? E aparentemente é uma instalação comum, né? Focando só no caso da iluminação, que é o básico, né, de uma instalação. Existem também os fatores cômodos, né? Você poder saber se uma lâmpada está acesa, deitado lá na sua cama, por exemplo, a gente consegue fazer um acionamento, saber se esqueceu uma lâmpada acesa, ou mesmo temporizar uma lâmpada em momentos, situações que você não está em casa, você cria uma sequência temporizada para simular acendimentos das lâmpadas na casa, para simular a presença de alguém na casa, isso aí criando uma certa segurança. Então, quer dizer, a automação ela te dá um leque assim, de possibilidades, né? E uma vez esse controlador sendo programável, né, isso daí fica bastante aberto, né, a qualquer tipo de expansão, né? Mas o projeto em si, ele foca só nessa parte básica. A gente está falando de acender lâmpadas, né? É o que toda residência tem. A diferença é que a gente passa a ter um controle remoto para acender essas lâmpadas, né? Mas o mais importante de tudo é ter a evolução em si. E fica bastante evidente a principal característica, que é evoluir. E não somente na questão de automação, mas também em toda a instalação elétrica, né? E é justamente isso que eu gostaria de apresentar. Gostaria de agradecer também toda essa trajetória que eu vivi, que enriqueceu bastante esse meu conhecimento, me ajudou bastante a chegar nessa conclusão, né? E agradecer também a oportunidade que eu tive dos meus pais terem contribuído comigo desde cedo, me colocando para estudar com 13 anos já na área de elétrica, que foi o Senai. Então, esse diferencial ele me ajuda bastante, porque ele fez com que logo cedo eu tivesse contato com esse ambiente, né? E isso aí eu gostaria de deixar bem evidente que isso aí foi determinante para todo esse encaminhar, né, dessa trajetória. E obviamente agradecer a Deus, né, que sem ele eu não estaria aqui nesse momento, né? E agradecer toda a equipe da Uniub também, que
fez com que acontecesse esse meu sonho, que há tanto tempo eu trabalho na área de engenharia e há muito mais tempo na área de elétrica, mas até então não havia tido a oportunidade de conquistar a minha graduação, e graças à Uniub, que há 5 anos estamos juntos aí, eu estou tendo a possibilidade de concluir esse curso. Então eu estou bastante feliz, eu espero que essa apresentação ela deixe claro o propósito desse projeto. Obviamente, um protótipo dele, apesar de ser uma coisa simples, é uma coisa que envolve uma logística muito considerável, né? Porque nós, de certa forma, teríamos que envolver uma construtora, talvez, porque isso aí teríamos que aplicar, de certa forma, numa residência, porque não se trata apenas de ver a automação, como que poderíamos fazer com que uma lâmpada fosse acesa remotamente. Todo o conceito não é esse, não é baseado só nisso, né? O conceito é fazer com que todas as residências efetivamente fossem iguais e que de forma padronizada, né? E que todas elas tivessem documentação, identificação de cada um dos componentes, fios, cores, padrões de cada fio, de cada tipo, né? E obviamente, para fazer um protótipo dessa magnitude, teríamos aí que realmente fazer uma instalação de fato numa residência, né? E entender todo esse cenário, né? Então, mas basicamente um protótipo, a grosso modo dizendo, seria aí um microcontrolador, né? E que esse microcontrolador ele teria acesso aos pontos de luz, né? Da mesma forma, essas entradas e saídas, né, do microcontrolador teria acesso a esses pontos de luz, da mesma forma que fisicamente os interruptores ou lâmpadas têm acesso a esses pontos, a esses controles de acionamento de cada ponto de luz, né? De forma que também é possível desabilitar, através de uma chave, uma chave seletora, por exemplo, você consegue desabilitar esse controle de automação e você volta a ter um acionamento da forma convencional, né? Então esse seria um pequeno protótipo disso, né? Mas na verdade o protótipo em si ele envolve uma instalação de verdade, e a ideia é que um dia isso realmente aconteça e que venhamos ter em nossa residência, todas elas, um controle remoto, a exemplo do que aconteceu com os nossos televisores, né? Todos eles vêm com controle remoto. Então novamente agradeço, muito obrigado pela oportunidade.